Eu quero que você abra a sua Bíblia, Tiago capítulo 3, versos de 13 a 18. Faça isso e depois da leitura que vamos fazer, você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos, como sempre, tentar de alguma maneira trazer a mensagem do Senhor ao nosso coração, como posto nesse texto. Mesmo assentado, acompanhe a leitura que farei. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Senhor, ajuda-nos nesta hora a entendermos além da letra, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nosso coração, abra o nosso entendimento, e que possamos ouvir a Tua voz. Dá-nos quietude, dá-nos compreensão daquilo que está nas Escrituras Sagradas. Tenha misericórdia de nós, que estamos com essa responsabilidade de ministrar a Tua palavra, e dá, ó Deus, da Tua condução, para que possamos falar aquilo que de fato esteja de acordo com a sã doutrina e as Escrituras Sagradas. E abençoe ao Teu povo, os Teus filhos, para que também tenham da mesma maneira o discernimento espiritual, para compreenderem aquilo que o Senhor tem a lhes falar. Ajuda-nos, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos devem estar lembrados de que na última oportunidade, no domingo passado, nós vimos aí no capítulo 3, de 1 a 12, e falamos sobre a questão do uso da língua, e vimos que ela, nas figuras que foram postas ali por Tiago, no capítulo 3, a respeito dos cavalos que são dominados pelos freios, dos navios que são conduzidos pelos lemes, da centelha que incendeia uma grande floresta, e daquilo que Tiago termina e conclui dizendo que é impossível para quem foi alcançado por Deus jorrar desta fonte o que é doce e o que é salgado, ou é ou não é. Foi aquilo que nós vimos na semana passada e mostramos o poder que temos que ter naquilo que nos dirige, naquilo que nos conduz e naquilo que pode destruir. Foi esta, em suma, a mensagem do domingo passado. Poderia ter dito tudo isso domingo passado, né? Em 3 minutos a gente já tinha ido embora. Mas a exposição demora um pouquinho. E hoje, concluindo o capítulo, Tiago fala de algo que está intimamente ligado com o que ele acaba de ensinar. E ele começa com uma pergunta, com uma indagação, que nós vamos tentar respondê-la nesse instante. Antes, porém, vamos entender algumas coisas de ordem histórica e no contexto pelo qual o que lemos está inserido. Os irmãos devem ter em mente que esta carta que Tiago escreve, ela escreve aos judeus convertidos que estavam espalhados e dispersos. O capítulo 1, como já vimos aqui quando começamos essa exposição, nos mostra justamente isto, a mensagem
aos judeus que estavam vivendo na dispersão, os convertidos ao cristianismo. E algumas lições práticas Tiago traz para esses irmãos. E quando esta carta foi escrita no primeiro século, 3 povos dominavam o mundo, 3 povos estavam em evidência àquela época. Primeiramente, os que valorizavam a política, o domínio. Esses eram os romanos, que durante um grande período dominaram o mundo com o seu poder político e bélico, de sua organização e de sua ordem militar. Tanto a ordem política do Senado romano e de suas leis, quanto a ordem militar do seu exército poderoso, exerceu grande influência e era valorizado por isto. O outro povo que era extremamente valorizado, que dominava a cultura da época, era o povo grego, a cultura helênica, de onde à época a língua e o domínio grego de sua filosofia, do seu conhecimento, dominavam os povos. Não é à toa que o Novo Testamento foi escrito justamente na língua grega. O Novo Testamento foi escrito no grego chamado comum, o grego koiné. Por isso que nós, quando estamos pregando, geralmente trazemos alguma palavra que não tem na língua portuguesa a tradução correspondente, conforme a Bíblia que você tem em sua mão, e a gente cita o termo grego invariavelmente aqui e expõe o que significa. A cultura helênica, o domínio intelectual do conhecimento estava sendo valorizado naquela época. E o povo judeu, que era o terceiro povo influente da época, que valorizava a sabedoria. Os judeus, eles davam um valor muito grande à sabedoria. E sempre do seu aspecto religioso, não é à toa que Tiago, no capítulo número 1, fala sobre a verdadeira religião, e ele ali mesmo, naquele capítulo, fala da sabedoria. Agora ele torna a falar da sabedoria. Então, nós queremos mostrar que quando Tiago escreve a respeito da sabedoria que vem lá do alto, em contraste com a sabedoria terrena, ele está tendo em mente justamente isto, que não é o lado faccioso, dominante, político, que vai trazer qualquer resultado para a vida do povo de Deus, nem meramente o lado intelectivo, da inteligência formal, de conceitos, que vai fazer com que o povo seja abençoado, e nem muito menos a expressão religiosa vazia, de apenas conhecer o que se tem que fazer, e não fazer coisa alguma, não levar à prática. Então Tiago pega o conjunto dessas 3 ordens, esses povos, e fala sobre a necessidade de buscar o conhecimento. E ele começa com uma pergunta, e eu quero, antes de responder essa pergunta, fazer uma pergunta para os irmãos. E vocês vão responder aí, cada um, de própria condição, no seu interior. Por que a igreja está no mundo? Quem teria condições de responder o porquê nós estamos aqui? Em outras palavras, qual o nosso papel? Qual a nossa participação? Qual a função da igreja estar no mundo? Você teria condições de responder para você, como igreja do Senhor que você é? Responda, porque nós vamos encontrar que a resposta, talvez em todos, vai ser única. Ninguém tem dúvida de responder da mesma maneira. Estamos aqui para influenciar, para fazer diferença, para brilharmos a luz de Cristo. Esta talvez seria a resposta comum em todos vocês, e acredito que na sua mente você pensou isso de alguma maneira. E o texto que nós lemos nesta noite vai nos apontar qual a nossa função aqui, como devemos nos comportar, nos conduzir, como devemos dirigir a nossa vida, em busca de que valores, o que deve pautar a nossa existência como crentes no Senhor Jesus e como comunidade. Ontem, na palestra que nós ouvimos ministrada lá em Mata de São João, até parecia que a irmã que trouxe a palestra ia
falar aqui na igreja hoje sobre esse tema, porque ela abordou a questão de 3 palavras que nós devemos trazer juntos e que eu tenho aqui comigo e que queria repetir, ao meu ver, essas palavras: o conhecimento, a inteligência e a sabedoria. Qual delas é a mais importante? Qual dessas 3 palavrinhas nós damos mais valor? Qual delas, de fato, para nós é a mais interessante? O conhecimento, você sabe o que é, não é? É aquele que busca, através do estudo, da pesquisa, adquirir informações para que possa conhecer e ter uma abrangência maior daquilo que está estudando. Por exemplo, se a gente pegar aqui um advogado, nós vamos entender e conversar com ele alguns assuntos, ele vai tentar responder as coisas à luz do seu conhecimento. E assim, cada um na sua área, desenvolvendo a sua perspectiva. Não é à toa que o nosso irmão Marcos, quando vai pregar, sempre faz alguma menção da questão da química. O nosso irmão Gustavo, quando vai pregar, sempre faz alguma abordagem, traz alguma estrutura daquilo que é da engenharia. O nosso irmão Djalma, outro dia, deu uma das melhores palestras que eu ouvi sobre disciplina na minha vida, foi ministrada pelo nosso irmão Djalma aqui, na escola dominical, no Data Show, com os slides, e ele usou o termo da disciplina militar. Claro, é oficial do Exército Brasileiro, sabe o que é disciplina mais do que ninguém. Veja como a área do conhecimento é importante, e a gente usa esta área para, às vezes, discorrer sobre determinada coisa que nos faz entender melhor aquilo que estamos querendo aprender. Mas este conhecimento não é tudo, porque se isso fosse importante, o que dizer daquelas pessoas que não tiveram condição alguma de ampliar os seus estudos e pesquisas, porque são pessoas que vivem lá no interior, lá no meio da roça. Eu conheço muita gente, e conheci pastoreando no interior, gente que não tinha conhecimento algum da banca da escola ou do estudo, mas que tinham uma capacidade de discernimento e sabedoria maior do que qualquer outra pessoa. Então, conhecimento é a busca de ampliar nossos horizontes através do estudo. A inteligência é justamente o guardar aquilo que você estudou, assimilar, e de maneira intelectual deixar armazenado, para no momento oportuno, na ocasião oportuna, você que estudou e armazenou aquilo, você vai aplicar. E geralmente isso acontece com cada um de nós que aqui estamos, que conhecemos alguma área e guardamos aquele conhecimento, às vezes técnico, e na hora oportuna nós usamos. Mas só a inteligência não vai trazer resultado para a nossa vida cristã, para a prática, de forma alguma, pode ter certeza disso. Até porque nós temos numa sociedade os mais e os menos inteligentes, os que conseguem aplicar mais aquilo que conheceram e os que conseguem aplicar menos, e nem por isso deixarão de ser abençoados por Deus. E a sabedoria, que é justamente colocar em prática, exercitar, desenvolver aquilo que aprendeu, aquilo que conheceu, aquilo que armazenou de todo o conhecimento em seu intelecto. Então, queridos, o que Tiago está querendo colocar aqui para nós é que, como cristãos, como alcançados pela graça redentora de Cristo Jesus, nós temos que ser muito mais sábios do que ele estava dizendo para os crentes da dispersão, do que os judeus que eram meramente religiosos, que valorizavam a sabedoria só dos ditos, do que os romanos que eram meramente políticos, que dominavam pela força e pela capacidade de liderança e jurídica, e muito mais do que os gregos, que eram meramente intelectuais, que filosofavam, que elucubravam, que tinham as ideias as mais abrangentes possíveis e conceitos mais variados possíveis sobre determinadas coisas. Só para vocês terem uma ideia, o grego, a sabedoria grega traz o amor em 4 palavrinhas. Só para você ter uma ideia,
O grego conhece o amor eros, o amor storge, o amor filia e o amor ágape. Eles tiveram que, para cada situação de representação do amor, traz uma palavra para dizer que amor é aquele. O eros é um mero amor sexual, físico, da troca de relação. O filia é o amor entre pessoas fraternas, pessoas amigas, pessoas irmãs. O storge é o amor do trabalho, do esforço, o amor que está associado à porneia, o amor da venda, da barganha, da troca. Você só ama porque recebe em troca alguma coisa. É o amor usado aí no campo da prostituição. É amor associado com o eros e com o storge. E o ágape, que é o amor sacrificial, o amor que não olha os seus próprios interesses, o amor que não se enciuma, o amor que não se exaspera, o amor que não se contorce de inveja. É o amor ágape. Olha só como os próprios gregos faziam isso, mas onde é que está a sabedoria deles? Que não desenvolviam na prática. Então Tiago está querendo dizer o seguinte: o que vale, queridos, para os crentes lá do primeiro século, é desenvolvermos a nossa sabedoria. E Tiago é muito interessante, ele coloca essa sabedoria em dois campos: o campo do homem e o campo de Deus, o campo terreno e o campo celestial. E Tiago faz uma pergunta para provar o teste de fé viva, prática dos crentes à época. Por certo, alguma coisa estava acontecendo entre aqueles irmãos para ele escrever isso. E ele começa com uma pergunta: quem entre vós é sábio e inteligente? Quem é que pode responder essa pergunta? Quem se arvora em responder a si próprio se é alguém sábio ou inteligente? Por certo, ele estava pensando naquilo que o versículo de número 1 do capítulo 3 e capítulo 2 fala dos sábios aos seus próprios olhos. Quem sabe não é uma pergunta de forma irônica, muito mais do que retórica: vocês que se acham tão sabidos, tão inteligentes, por que vocês não praticam aquilo que vocês conhecem e sabem? Eu acredito que é nesse tom que Tiago está desenvolvendo o seu raciocínio, e cabe para mim e para você hoje. O que adianta a gente conhecer tantas coisas a respeito de Deus, conhecer tantas coisas a respeito das Escrituras, sermos tão capazes de guardar e armazenar estas coisas, mas não praticamos? Esta é a pergunta intrigante e difícil que Tiago faz para mim e para você hoje também. E algumas coisas ele pontua aqui, versículo número 13, ele diz: olha, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Tiago está dizendo então, usando aqui o texto, é uma tradução que usa a expressão do versículo 13 como algo que deve ser desembocado na prática. E ele faz a pergunta dele usando a palavra inteligente. E esta palavra só aparece uma vez em todo o Novo Testamento, a palavra inteligente. E é justamente na pergunta que Tiago faz a respeito da sabedoria: quem de vocês é inteligente? É uma palavra que tem origem no termo técnico, que significa aquele especialista ou profissional que consegue aplicar habitualmente seus conhecimentos em situações práticas. Tiago está querendo dizer o seguinte: se você de fato é inteligente, você tem que habitualmente colocar em prática tudo que você aprendeu. Talvez, queridos, esse seja um dos maiores dramas da igreja contemporânea, porque nós vivemos o tempo da tecnologia. Talvez em nenhuma outra época mais se fala de conhecimento. Já notou? Eu sou de uma época em que o camarada terminava o primeiro grau, ele conhecia. Meu sogro só tem o primeiro grau, e ele sabe de coisa que eu nem imagino
E ele me diz, eu digo, meu Deus do céu, esse homem nunca sentou numa banca da universidade. Depois começaram a surgir, né, com a mudança da lei 5692 de 1969, o primeiro grau agora se estendia até a 8ª série, e o segundo grau deveria ser o ensino técnico. Aí surgiu o magistério, que era o normal antigo, que era de 4 anos, lembra aí? Vocês, as irmãzinhas mais adiantadas aí na idade, devem ter feito o normal. Algumas talvez fizeram o magistério, a pedagogia. Aí, não se satisfazendo, veio na década de 80 com uma mudança das leis de diretrizes de base, vieram os cursos técnicos. Aí as escolas foram bombardeadas, escolas técnicas, porque agora é mais fácil ter um técnico que sabe do que um formando graduado que vai ganhar mais e sabe menos. Aí os técnicos ganharam lugar e espaço. Aí eu não vou nem entrar por aí, porque agora os cursos, antigamente se formava em medicina, você tinha o pediatra, o ginecologista e o cirurgião. O camarada saía quase que um clínico geral. Hoje é médico de tudo que é área e um não sabe a área do outro. Se perguntar alguma coisa para um pediatra a respeito de algum problema de saúde de um adulto, ele vai ficar perdido, porque ele só estudou e se especializou em pediatria. O direito é a mesma coisa, expandiu. Antes o advogado tratava de tudo, agora é o trabalhista, é o penal, é o civil, é o não sei o que lá, é o tributário, é o direito comercial, é o direito empresarial, é o direito... E aí vai. E mais, aí tem a pós. Aí quem não tem pós é desvalorizado no mercado de trabalho, porque tem que fazer pós. E ai de quem não tem uma pós, aí pós, faz pós. Aí depois da pós, não estou contra isso não, só estou mostrando a vocês que esta abrangência de conhecimento nunca vai parar. Nunca vai parar, e se forma em mestrado, em doutorado, aí depois vai pós-honorio doctor, isso aí é PhD, né? Eu não sei por onde é que vai parar, depois de estratosfera doctor, lá não sei de onde. Cheio de conhecimento, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, o que adianta ter todo esse conhecimento? Aí Tiago está dizendo justamente isso, vocês que são crentes, não tem que ter somente a inteligência das coisas, técnica. Vocês têm que saber aplicar a fé que vocês receberam. Viver a fé que vocês professam. Praticar o amor, a misericórdia, a compaixão, a paz, a harmonia. Desenvolver os valores. Não é só saber que eles são de Deus e conhecê-los e até citar textos de cor. É preciso colocar em prática. É isso que o versículo 1 nos diz. Aí como é que ele entra na questão? Mostre, olha só, quem é sábio e inteligente, ele responde. Você é técnico em alguma coisa? Você conhece tudo? Você é inteligente? Então mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Ele está dizendo o seguinte, então se você é verdadeiramente um hábil naquilo que é o seu conhecimento, seja hábil na sua maneira de viver, na maneira como você se porta, na maneira como você usa o seu conhecimento. Seja brando, mansidão significa isto. Não seja tão arrogante, tão autopromotor, não se gabe tanto. Nós vimos quinta-feira passada aqui sobre os judeus em Romanos, capítulo número 2, que se gabavam, que se vangloriavam de serem conhecedores de tudo que diz respeito à lei, mas na hora de vamos ver, não faziam nada do que a lei ensinava. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo aqui. Sejam sábios, e essa sabedoria, queridos, nós só poderemos encontrar em Deus. Então a primeira lição que a gente tira aqui desse texto, Tiago está dizendo que os cristãos, somente eles possuem uma virtude que pode ser usado para
abençoar a outras pessoas, porque o mundo espera alguma coisa de nós. Esta é a lição. Portanto, demonstre isto, diz Tiago, no versículo de número 13, com entendimento. Seja conhecedor, tenha inteligência, tenha experiência, mas seja hábil praticante. Habitualmente exercite a sua fé. Portanto, a sabedoria consiste, queridos, na visão de Tiago aqui, primeiramente, numa visão interior, de gente que sabe e tem a capacidade de tirar conclusões corretas e certas do que deve ser feito. Dr. Simon Kistemaker cita um pensamento que diz assim: uma visão do futuro é melhor do que uma visão do passado, mas a melhor visão é a interior. A gente não tem que só ficar olhando para trás e não só olhar para frente. Para ser sábio, tem que olhar para dentro, saber como estamos demonstrando o nosso conhecimento, como estamos nos relacionando exteriormente com os valores que interiormente nós dizemos conhecer. Segunda lição que nós tiramos daqui é que Tiago também nos diz no versículo 13, a parte final, que eu devo mostrar essa sabedoria através da conduta, do meu comportamento, né? Mostre através de sua boa vida, talvez fosse a tradução melhor, da maneira correta de viver. E a palavra que aparece aí para mostrar é a palavra que é usada para prova, que significa todos os dias a nossa conduta diária posta em prova, todos os dias. E às vezes a gente acha que a nossa conduta é avaliada apenas no domingo, quando a gente vê a igreja. A gente aprende uma coisa nova, sabe de alguma coisa, mas todos os dias eu e você somos provados em nossa conduta comportamental, se estamos agindo num proceder condigno e o nosso comportamento será que é louvável diante dos outros. Isso é que Tiago está dizendo que devemos demonstrar. E por fim, ele afirma que este comportamento deve ser através de gestos de bondade. Olha só o versículo de número 13 que diz: mediante condigno proceder e proceder das suas obras. As obras aqui não é aquilo que vimos anteriormente no capítulo 2 em relação à fé e obras. Na realidade, o que o Tiago está colocando aqui é o exercício prático da nossa amabilidade, da nossa cortesia, da nossa maneira de tratar as pessoas. E olhe como é difícil nos dias de hoje o tratamento, ainda mais com esse tipo de amizade virtual que cada dia aumenta mais, os amigos virtuais. Nós somos amigos do Face, mas não damos a nossa face amavelmente para nos relacionarmos com os outros, com calor, com cordialidade, com respeito. Isto é que Tiago está dizendo. A sabedoria se caracteriza pela prática amável, do exercício cortês. As obras aqui é como eu lido com o outro, como eu trato o outro. E ontem nós vimos na palestra, quem lá estava, né, Dona Analice, Dona Leísa e Dona Itamara, que um dos maiores problemas dos nossos dias tem sido o problema do trato com o outro. Dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, irmãos, no trabalho, na comunidade, na vizinhança e até dentro da igreja. Como temos lidado? Sabedoria é tratar bem os outros. Não significa que eu não possa agir, muitas vezes, com severidade em relação a algum momento que precisa ser contundente a nossa condição de líderes espirituais sobre outras pessoas. Mas, em regra, o tratamento é de cortesia, é de amabilidade, é de troca, é de estarmos próximos.
versículo 14. Olha o que o Tiago diz aí. Mas se vocês não fazem isso, qual é a sabedoria que vocês estão desenvolvendo? Se pelo contrário, em vosso coração existe inveja amargurada e sentimento faccioso, e ainda se vangloriam disso, não mintam a vocês mesmos. É mais ou menos essa a tradução do versículo 14. Tiago começa falando da inveja amargurada. O termo aqui, inveja amargurada, no original significa água não potável. Quem é que bebe uma água que não é bebível? Me diga aí uma coisa. O que acontece se beber uma água que não é potável, meus queridos? Vai ficar doente. Bebe a água ali do canal do Iguatemi. Se você tiver com sede, pode até você molhar e hidratar aí a sua garganta, se dessedentar, mas o resultado desta água pode fazer o exame logo depois, na mesma semana, que você vai parar no Hospital Aliança ou no Hospital Geral, ou nos do rico ou nos dos pobres. Aí você vai para lá, porque algum contágio você recebeu. Isso é inveja amargurada. É ficar se dessedentando e mitigando a sua sede com amargura no coração. São pessoas que têm atitudes ressentidas em relação aos outros e pior, fazem isso por mera inveja. E você sabe o que é inveja? A inveja é o desejo ressentido de ter aquilo que o outro tem que você não pode possuir. Isto leva você a tratar as pessoas de maneira amargurada. E é interessante que a amargura, a inveja destrói a confiança, a inveja desintegra a unidade e a inveja traz confusão. Porque o resultado, queridos, é apresentado aí. Veja só, quem alimenta-se, dessedenta com aquilo que não é saudável, vai ter em si um sentimento faccioso. E sentimento faccioso significa conflito, que é gerado pela nossa ambição desmedida, pelo nosso egoísmo, pelo nosso partidarismo em relação ao outro. Ambição. A palavra servia na época para descrever a entrada na política daquelas pessoas que por razões pessoais e egoísticas queriam realizar os seus propósitos a qualquer custo e entravam na lide e disputa política. Parece com hoje, né? Que diga o Prisco da vida, que comandou uma greve, invadiu a Assembleia Legislativa do Estado, respeitou o poder instituído constitucional, desrespeitou a autoridade do governo do Estado, fez uma baderna, habitou lá com seus familiares no acampamento e depois daí foi eleito vereador, um dos mais votados da cidade do Salvador. E está fazendo o que com o vereador lá dentro? Nada, como diz lá no meu interior, neca de pitibiriba, e nem vai fazer. E o que fizer vai ser para autobusca pessoal de satisfazer os seus próprios interesses. E assim a maioria dos políticos hoje, assim faziam os romanos. E o pior, a igreja estava sendo contaminada com gente assim, com esse egoísmo de querer as coisas e buscar objetivos pessoais, e estava dividindo a unidade. Cuidado com os objetivos pessoais colocados acima dos objetivos coletivos. Toda vez que isto acontece, estamos agindo sem sabedoria, e o todo é quem vai sofrer.
E Tiago trata disso com maestria, colocando que isso trará problemas. Qual é a lição que ele traz aqui? Que o oposto ao espírito amável, cortês, de sabedoria, promovido pela inveja e pela amargura, vai ser egoístico, contencioso e promover sérios problemas em nossa vida. Versículo 15, Tiago vai ampliando o seu raciocínio, e eu acho interessante que o raciocínio de Tiago é como se fosse um aumento de compreensão. E aqui no versículo 15 ele usa uma escada descendente de quem busca esse tipo de comportamento de vida. Olha só, essa sabedoria não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Versículo 16, pois onde há inveja, a mesma que ele cita lá no versículo 14, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago descreve aqui a sabedoria, esta dos gregos, dos judeus, dos romanos, do mundo, como uma sabedoria terrena. E ele traz 3 características aqui dessa sabedoria. Primeiro, ele diz que ela é restrita ao mundo. E nós sabemos que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem de Deus e causam problemas. Então ele diz, olha, ela é restrita ao mundo. Segundo, é caracterizada pela fragilidade que há no homem. Um coração que não é santificado, de um espírito irrecuperável, de um comportamento maligno. Esta prática de sabedoria apenas humana, de conhecimento e intelecto, vai trazer sérios prejuízos, porque ela não vem de cima, vem do homem, e o homem é corrompido, vem do mundo, e o mundo tem seus valores distorcidos. E infelizmente, queridos, e aqui deixa eu abrir um parêntese, eu disse isso aqui na quinta-feira, semana retrasada, o líder maior da religião cristã romana visitou o Brasil. E o que mais me espantou, ainda bem que eu vi alguns outros comentários contrários, foram posts no Face, olha que palavra, né? Estou falando a linguagem já do mundo virtual, posts do Face, de alguns cristãos tomando a fala como algo extraordinário. Algumas frases bonitas, belas e inteligentes. Só que tudo que ele disse está na Bíblia. Mas bem-aventurado é dar e receber, não foi ele quem disse, foi Jesus. Não tenho nem ouro nem prata, não foi ele quem disse, foi Pedro. E João, quando entraram no templo formoso, disseram para aquele homem, o homem foi curado. Todas as frases, aspas, de efeito, que o povo se impressionou, que ele disse, não é dele, não são deles, é do Senhor, é das Escrituras. E por que eu vou valorizar o que ele disse? Tenho que valorizar o que a Escritura ensina e viver. Aí veio a reportagem depois da saída, agora um bocado de jovem acampando lá na praia de Copacabana, dizendo, ele já foi, mais ou menos assim a reportagem, é só você clicar no G1. Tudo passou, aquele momento foi muito bom, agora nós vamos aproveitar a vida. E aqueles que se diziam castos e buscando castidade naquele dia, estavam lá acampando em barracas, vivendo, quem sabe lá mais o que lá dentro daqueles dias. Então não adianta, essa não é sabedoria prática. E a gente tem que ter cuidado, porque é terrena e humana.
é pseudo, é falso. Aí Tiago diz, olha a ordem dela, é terreno, desce, não é espiritual e desce mais ainda, é do diabo. É terrena porque não se origina do céu. Esse é o contraste básico. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, 11. Eu já vou concluir, viu? 13, 11. Olha que coisa interessante. Vem falando da besta. E diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A sabedoria terrena, ela é demoníaca, ela surge daqui. E a própria besta que vai emergir da terra, vem com a aparência de cordeiro, mas é destrutiva, é destruidora, é como um dragão. A figura daquele que põe fogo pelas ventas, que destrói tudo. Querido, se o Espírito de Deus não estiver presente nas coisas terrenas, ali vai haver pecado, e o demônio será o seu senhor. E a Bíblia diz lá em João 8,4, que desde o princípio ele é mentiroso, e tudo que ele faz é mentira. Não se iluda com a sabedoria terrena. Segundo, ela não é espiritual. A palavra que aparece aqui para dizer que não é espiritual é aquela que não é fundamentada na fé. E interessante, é a mesma palavra usada por Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, versículo 1, quando fala dos apóstatas. É gente que conhece a verdade, mas abandonou a verdade, por isso não são espirituais. E o que é espiritual, queridos? Deve ser o desenvolvimento da nossa fé. E ele conclui dizendo, ela é do diabo. E novamente eu quero deixar aqui uma frase de Simon Kistemaker. Quando o diabo profere mentira, é ruim. Quando usa o mundo para colocá-la em prática, ainda é pior. É ainda pior. Mas quando os membros de uma igreja tornam-se seus instrumentos para propagar a sabedoria diabólica, é a pior de todas as situações. Sabe o que ele quis dizer, Kistemaker? Que quando nós damos lugar à sabedoria meramente terrena, do conhecimento, da inteligência, do intelecto, apenas dos valores e filosofias do mundo, e excluímos aquilo que nós conhecemos e devemos saber de Deus e não colocamos em prática, aquilo que é demoníaco vai aparecer. Isso é perigoso. E olha o raciocínio que ele traz aí do versículo de número 16. Presta atenção. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Eu pensei em fazer um gráfico para colocar aqui, mas não tive como. Não sei trabalhar com esse negócio de slides e de gráfico. Mas imagine aí você. A frase, onde há inveja e sentimento faccioso. Onde há inveja e sentimento faccioso. Coloque do lado, de onde aí. De a, coloque a, do verbo haver. De inveja, confusão. De sentimento faccioso, toda espécie de coisas ruins. Faça um gráfico aí, coloque 2 colunas. E veja se Tiago não está desenvolvendo um raciocínio que eu e você devemos ter cuidado. Lição para nós hoje, concluindo essa primeira parte, que eu e você devemos ter muito cuidado e buscarmos o entendimento das coisas que são de Deus. Quero finalizar colocando para vocês alguns aspectos que não podia sair daqui hoje sem pensar. Lá do alto, nós vamos ver domingo que vem.
Mas eu queria que você guardasse no coração a mensagem que está no versículo 18, que diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A sabedoria que vem do alto, que nós vamos discorrer no próximo domingo, ela é aquela que produz paz, e ela está na pessoa bendita de Jesus. E deixe-me dizer para vocês algumas coisas da pessoa de Jesus. Por exemplo, Jesus, no trato com os escribas e fariseus, ele era austero, duro. Como diz um colega meu, pastor aqui em Salvador, não alisava. Uma semana antes do nosso colega ser sequestrado com a esposa, ele foi assaltado voltando da igreja com o seu filho. Os caras o seguiram. Quando ele parou o carro para guardar o carro na garagem, 2 camaradas com a arma, mandou ele e o menino desceram apavorados. Ele já se jogou no chão, levaram o carro com a bolsinha dele, que ele disse que tinha todos os meus sermões, minha Bíblia, minha carteira de ministro, tudo estava lá dentro. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz, reverendo? Esse colega disse assim, ele me chama de reverendo, falando para mim, para Isa. Eu orei. E não alisei na minha oração, não. Peguei pesado. Orei pedindo fogo, que Deus queimasse. Aí depois de contar a história e dizer isso, a Elisa perguntou: o que foi que o senhor ouviu, reverendo? Aí ele disse: 2 ratinhos pendurados assim na mão. Eu quero que Deus desça fogo nesses 2. Respeito, o comportamento dele, estava lá. Mas Jesus era assim também com quem agia de maneira errada, com quem queria provar e testar. Jesus era duro, nem por isso deixou de ser sábio. Eu estou falando de Jesus, não estou falando de Cristo, estou falando de Jesus, o homem, aquele que era semelhante a mim e a você em tudo. Com os discípulos, Jesus era didático. Jesus aproveitava toda a situação, toda a circunstância para ensinar alguma coisa. Parábolas, milagres, atitudes intempestivas como a de Pedro, especialmente Pedro, temperamento duro, né? Gente sanguínea, parecido com algumas pessoas que eu conheço, inclusive essa que vos fala. Jesus usou situações as mais diversas, o andar por sobre as águas. A Tomé, quando disse: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo. Vem cá, Tomé. Não seja incrédulo, mas temente a Deus, seja crente. Jesus era didático, ele não perdia uma oportunidade em nada para ensinar os seus discípulos. Agora, sabe como que Jesus era com o povo? Jesus com o povo era amoroso, era acordado, tinha compaixão das almas perdidas, de gente que estava enferma, e todos os que vieram a ele, Jesus recebeu. Essa é a sabedoria que promove a justiça e a paz, que Deus espera de mim e de você, que é que vem do alto. Nós vamos ver como obtê-la no próximo domingo, mas eu não poderia deixar de falar de Jesus, como no próximo domingo vou concluir com Jesus também. E dizer: se quisermos ser sábios, temos que olhar para Jesus. E o Jesus que nós cremos está nas Escrituras. Seguir o seu exemplo é o que nós devemos fazer. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero convidar os presbíteros para tomarem assento à mesa, ou tomarem lugar à mesa, e nós vamos para o segundo momento do nosso culto, primeiro domingo do mês, celebração da ceia. Vamos
Vamos participar com alegria. Abra sua Bíblia, meu irmão, no texto de 1 Coríntios. Você já conhece esse texto? Você já tem ouvido a leitura dele em cada celebração? Capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Curva a sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração e pedindo a Deus que nos abençoe nesta hora da ministração da ceia. Senhor nosso, bondoso Deus, aqui estão dispostos o pão e o vinho. E como o Senhor mesmo ordenou, em tua memória estamos ao redor da mesa nesta noite, para lembrarmos tudo que o Senhor fez por nós, para considerarmos atentamente a tua gloriosa obra, tua vida doada em nosso favor, tua morte na cruz do Calvário para nos trazer vida e vida em abundância. E em memória do Senhor, queremos tomar do pão e beber do cálice alegremente, considerando atentamente todas as coisas. Pedimos, ó Deus, que agora abençoe esses elementos. Eles foram retirados do uso comum para estarem dispostos agora aqui. E à mesa estão dispostos. Permita, Senhor, que ao tomar do pão e ao beber do cálice, o façamos com a consciência de que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, morreu a nossa morte, para nos perdoar os pecados e para nos aproximar de volta ao Senhor nosso Deus. E ó Deus, que façamos isto, reconhecendo o quanto precisamos de Ti, e que sejamos alimentados por esse meio de graça. É a nossa oração, Pai, pedindo-te que perdoe os nossos pecados. Mais uma vez assim fazemos, no nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, queridos. A ceia é um sacramento que foi instituído por Jesus na noite em que ele foi traído. E esta ordenança dada por Jesus aos seus discípulos é um memorial eterno. Nós não cremos de forma alguma que Jesus está no pão ou no sangue. Não há transubstanciação aqui de forma alguma. Até porque nós cremos na presença real de Jesus em nós. O pão é apenas símbolo com o vinho daquilo que Ele é para nós, o alimento vivo, a vida e a alegria verdadeira. Você que é membro de qualquer igreja cristã, genuinamente cristã, que está em plena comunhão com a sua igreja, não está sob disciplina, pode livremente participar desses elementos. E que, ao tomar, você faça
com muita alegria e consciência. A Bíblia diz, como acabamos de ler, que Jesus na noite foi traído, após haver orado, tomou o pão e o tendo partido, disse: isto é o meu corpo, que é oferecido por amor de vós. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que dele comeis. Que as forças, poderes, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Disse Jesus: porque todas as vezes que comeres deste pão, faça isso em memória de mim. A Bíblia diz que da mesma maneira, após haver ceado, Jesus também tomou o cálice. Dizendo: este é o cálice, a nova aliança no meu sangue, foi derramado em favor de muitos. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que dele beberdes. O vinho, assim como o pão é alimento, o vinho representa saúde, alegria. O vinho é símbolo de vida, porque representa o sangue. A vida da carne está no sangue, e sem o derramamento do sangue de Jesus não haveria vida. Ao tomar, lembre-se disto nesta noite. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu
ficar de pé, queridos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. A igreja fala: até que Ele venha. A igreja diz: Maranata. É assim que devemos viver, esperançosos no dia glorioso em que Jesus voltará. Amém? Eu convido a irmã Acidélia que ore para nós nesse instante, agradecendo por esse momento. Depois nós vamos impetrar a bênção apostólica. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este culto, Pai amado. Obrigado. Te agradecemos por a tua vida, Senhor, porque tu deste a tua vida por nós. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque nós somos teus servos, Senhor. Estamos aqui para te servir, Pai amado. Oh, Deus. Despeça-nos, Senhor, em paz agora para os nossos lares. Sim, Deus. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. E que agora a graça bendita de Jesus, o amor eterno de Deus, nosso Pai, e toda a consolação, instrução, conforto do Espírito Santo, repouse sobre vós, igreja do Senhor aqui reunida nesta noite, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, queridos, enquanto chegamos à porta. Não sei se escolheram algum cântico. Escolheram? Então pode cantar. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou-a na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande glória, ressuscitou e tem as chaves da morte do inferno. Prevaleceu, aleluia, despojando os principados e despojando as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou, em si mesmo triunfou. Jesus riscou a cédula que era contra nós, gravou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia, aleluia, aleluia. Então se verá. Então se verá o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque
se verá.